Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Deixa eu arrumar meu microfone. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do nosso canal, porque aqui nós temos vídeo de segunda, quarta, sexta, às vezes tem live, todo início do mês tem missa enoquiana, tem rito coletivo, e tem coisa para fazer quando você se torna um punheteiro de sigilo. Então, meu povo, o que o mago vai pedir para vocês é duas coisas. Primeiro, anunciem o canal. Se você puder, divulga naquele grupo de magia do caos. Magia do caos não, porque esse povo não vai muito com minha cara. Mas naquele grupo de magia cerimonial, de hermetismo, aquela galera que busca o ocultismo de uma forma mais séria, né? Divulga com essa galera que a gente tá se esforçando para produzir um conteúdo aqui de bastante qualidade, né? Na medida que a gente consegue, claro. Então, se você puder divulgar, compartilhar, mandar um vídeo que você acha bacana pra galera conhecer o canal, né? Faça, porque isso vai ajudar demais o povo a se enturmar com o nosso conteúdo, né? Também o Mago tá pedindo todo vídeo, né? Se você me segue aqui no canal e não me segue no Instagram, recomendo que siga por lá, porque lá o Mago sempre solta pílulas e pérolas de magia, né? Então, @monge_a_mago, por lá o Mago sempre responde a dúvidas de vocês todas as quartas-feiras. Toda semana tem algum Reels, alguma novidade, então segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, se você curte o canal, claro, né? E no mais, meu povo, vamos falar de hoje, segunda-feira, dia que o Mago traz um pouco da minha experiência com anjos, daimons, entidades e experiências sobrenaturais de modo geral, né? Porque eu sei que vocês adoram, né? Então, meu povo, hoje eu vou falar dele. Eu esqueci o nome dele. Deu branco. Rasmalin, né? Eu relutei um pouco em trazer mais conteúdo sobre Cacodemons, porque geralmente são muito tensos, muito pesados, o pessoal não sabe interpretar bem as coisas, quem é de fora, vixe Maria, fica perdido nas ideias, mas eu acho que é importante a gente trazer informações, sobretudo de Cacodemons que são menos usados, né? Por exemplo, dentre os Cacodemons planetários, né? Cacodemon que eu vou falar hoje, Ismael, é o anjo... O anjo não, Cacodemon, é porque Ismael me lembra coisa bíblica e me lembra de anjo. Ismael, ele é o Cacodemon de Júpiter, né? É um Cacodemon planetário, é um Cacodemon que atua na esfera de Júpiter, no sentido negativo dela, né? E ele serve para os propósitos destrutivos de Júpiter, né? Então, você chama esse Cacodemon quando você quer prejudicar alguém, então já sabemos que os causos de hoje não serão levinhos, tá? Mas esse é um Cacodemon que ele é pouco usado, ou pouco se tem informação sobre ele, né? No Grimório dos... Não é nem um Grimório, né? Nos 3 livros de filosofia oculta de Agripa, que é onde surgem a menção e a forma de trabalho com os daimons, que eles chamam de espírito, né? Com os espíritos planetários e as inteligências planetárias, que seria o aspecto positivo e negativo da força, né? Nós vamos encontrar uma forma mais de feitiçaria de se trabalhar com essas entidades, e não uma forma tão grimorial tradicional, né? Então, por mais que a Agripa entregue selos, cameas, símbolos planetários para se usar essas forças, ele aplica a força desses seres a níveis taumatúrgicos, mas no sentido de feitiçaria mesmo, de você pegar elementos da natureza, misturar com isso, fazer a placa ou o sigilo da entidade numa fruta, num metal, num não sei o que, para ocasionar algum efeito, né? Isso lá em Agripa, quem quiser. Hoje eu não sei nem onde tá o meu livro dos 3 Filosofia Oculta, porque eu ainda não arrumei minha biblioteca aqui da minha casinha nova, então ainda não sei dizer para vocês aonde encontrar. Mas eu sempre gosto de trazer a página. Se você já viu os outros vídeos que eu postei no canal, os anteriores, sobre Cacodemons, eu acho que eu já postei sobre Azazel, já postei sobre Sorat e já postei sobre Bart-Zabel, né? E hoje vamos falar de mais um, que é Ismael. Nos vídeos anteriores, né, para quem viu, para quem não viu pode visitar também, eu falei muito sobre
a função de um Kakodaimon. E aqui eu vou repetir porque eu acho importante que fique frisado, né? Lá eu li as páginas do Agripa, porque eu tava na minha antiga casa, ainda na casa dos meus pais, né? Ainda não tinha me mudado. Então era mais tranquilo de saber onde estavam meus livros, minhas coisas. Agora eu não sei onde tá nada, gente. Tá tudo perdido ainda. Faz 3 meses que eu me mudei e ainda não consegui arrumar a casa inteira, porque, né? Falta verba. E, inclusive, ajuda a titia, né? Ajuda a titia, né? Comprando os produtos. Nós estamos em semana de Black Friday, se você está vendo esse vídeo quando saiu. Aproveita que tem até ritual individual em promoção de Black Friday. Então corre lá, ajuda a titia, porque eu preciso comprar uma prateleira nova para os meus livros, querida. Querida, é babado. E, bom, ainda é o que interessa, né? Hismael. Hismael é o Kakodaimon de Júpiter. Quando a gente usa o termo Kakodaimon, nós temos que diferenciar, né? É um termo grego, do grego antigo, e os gregos diferenciavam espíritos e inteligências, né? Sobretudo numa filosofia platônica ali, né? Entre platônica / neoplatônica, sobretudo, né? Eles diferenciavam daimon. Daimon significa espírito, né? Para quem não sabe, a palavra daimon é espírito, então a palavra demônio, que advém de daimon, significa espírito. Nada de mal, nada de perverso, apenas espírito, né? E aí nós vamos ter no termo grego os eudaimons, né? Que seriam os daimons de inteligência superior, os agatodaimon, que seriam espíritos bons, e os kakodaimons, que seriam espíritos ruins, né? E tem uma classe que são chamadas só de daimons, que talvez sejam intermediários, ou que não é nem bom nem ruim, os seres mais amorais ali, né? Mas isso existem diversas fontes que defendem essa teoria, outras que não, então não dá pra saber ao certo. Mas o certo é que Kakodaimon se refere a espírito mal. Mal com U, tá? Espírito que a essência da natureza desse ser é fazer o mal. Então, se você vê por aí alguém falou, chamei o Kakodaimon pra trazer cura, saiba que ele pode até curar, mas pra fazer alguma coisa perversa em seguida. Esse ser, a natureza dele é destruir. A natureza desses espíritos é fazer o mal, com U mesmo, tá? Então você só vai trabalhar com esse tipo de força quando você realmente quer aprontar, né? Quando você tem uma necessidade de chamar uma força destrutiva para alguma finalidade, para se defender, para atacar quem te ataca, enfim, para esse tipo de coisa. Esse tipo de espírito, eles não fazem o bem, é a natureza deles, tá? Você vai encontrar isso no dicionário, você vai encontrar isso na própria indicação de Agripa, quando ele fala dos espíritos planetários, que são os Kakodaimons. Ele vai deixar muito bem clara a função desses espíritos, e nenhuma delas é boazinha, tá? Já adianto. E baseando-se nisso, que eu afirmo com toda certeza que não dá pra você chamar Kakodaimon pra fazer o bem, tá? Eu tô respondendo isso aqui porque direto surge lá no Instagram, se você não segue, já segue, @monge_mago, perguntas do tipo, Mago, Kakodaimons podem fazer o bem, visto que Daimons da Goetia podem? Daimons da Goetia, nem todos são Kakodaimons. Na verdade, pouquíssimos são, né? Dentro do escopo de Goetia, nós não temos somente espíritos ruins, denso, que só fazem o mal, que a sua natureza é só corromper. São espíritos egóicos, então não seriam eudaimons, mas não chegam a ser Kakodaimons, sabe? Eles ficam ali só como daimons, e é por isso que a gente só chama eles de daimons, né? Agora, quando você vê um magista se referenciar a um Kakodaimon, é um espírito que só faz maldade mesmo e não tem pra onde fugir, né? A natureza dele é essa. Essa classe de espíritos, se a gente for fazer uma escala de oitava energética, né? Eles seriam o Dó, né? A escala mais grosseira, mais chucra, mais densa e, consequentemente, menos inteligente, né? Do rolê. Sobre a manifestação desses espíritos. Dificilmente vem trazer sabedoria, dificilmente vem trazer algum conhecimento, alguma coisa elevada, não. Então acaba sendo um contato mais papum, mais papo reto, sabe? Porque eles são forças cegas e destrutivas, né? São forças primitivas que a gente chama. Então chamar esse ser para querer aurir uma sabedoria divina seria burrice, né? Porque eles, claro, têm um conhecimento que a gente não tem, porque eles são espíritos, então eles estão fora da matéria, então só nisso já pode acrescentar alguma coisa para nós, mas diante de inteligências e potências superiores, que a gente pode chamar da mesma forma, sem tanto perigo
para um trabalho mais teúrgico, né, de aquisição de conhecimento, sabedoria e chaves espirituais secretas, não vale a pena, né? Não vale a pena mesmo. Seria frustrante saber que um magista chamou um espírito desse para obter alguma espécie de conhecimento secreto, porque não traz, a não ser de destruição, né? Então, tendo isso em mente, vamos aos causos, né? Eu tive a oportunidade de chamar Rismael já algumas vezes, umas quantas vezes, né? E a thumb que vocês viram no vídeo, né? Na capinha do vídeo, né? É como eu coloquei para a inteligência artificial a forma como ele apareceu para mim no espelho negro ali, né? E bom, eu já chamei ele para diversas finalidades, todas elas destrutivas, obviamente, porque se vocês acham que o mago é bonzinho, o mago não é bonzinho, como Jesus diria, só Deus é bom, né? Eu não sou bom, não tenho esse dever moral com ninguém, estou muito bem com a minha consciência não sendo bonzinho. Eu tento ser justo, né? Agora, bonzinho, deixa pra crente, né? Porque eles falham miseravelmente, inclusive. E bom, primeiro intento que eu chamei Rismael, né, foi para uma pessoa que ela tinha um rival, né, e esse rival ele era um rival de trabalho, né, aonde eles estavam disputando por uma vaga, né, e a pessoa queria que o rival perdesse, porque o rival tinha muito mais habilidades para conseguir, né, chegar numa vaga e tudo mais. E aí, claro que eu sempre evito Cacodemons, porque tem um preço kármico, tem todo um rolê, né, pesado que envolve o uso dessas entidades. Então eu sempre evito. Quando vocês verem que eu usei Cacodemon, é porque era o último do último recurso. Então eu tentei ver para essa mulher, para ela fazer... Ai, tá fugindo a palavra. Oxi. Pra ela fazer ritual pra melhorar a inteligência, a capacidade, um ritual de Mercúrio pra ela se dar bem na comunicação, na estratégia pra ser melhor. E o jogo falava que não, por conta de capacidades mesmo. A pessoa, o rival dela, né? Era um homem. O rival dela era um rapaz muito bem formado, que tinha níveis e níveis de faculdade, pós, mestrado, um monte de coisa assim. E ela... Tipo, tinha faculdade feita, o superior e o pós completo, mas comparado com o cara, era um currículo muito inferior. Então era o currículo que estava barrando mesmo, né? Então a única forma dela conseguir tirar vantagem da situação, né, era fazendo com que ele perdesse. E aí, nesse caso, a gente tem que apelar para uma força mais bruta, né? É claro que daria pra tentar fazer com anjo e tal, só que tudo que eu jogava no tarô dava ruim. E aí eu joguei no tarô com os Cacodemon. Eu falei, olha, eu vou tentar com o Cacodemon e vai ser a nossa última esperança. E deu bom. Aí eu falei, putz, vai ter que ser com o Cacodemon, não tem jeito. Você quer? Quero. Beleza, então vamos. Aí fomos, escolhemos o Cacodemon, caiu lá que o melhor seria Rismael, né? E Rismael faria, segundo o tarô tinha mostrado ali na estratégia, né? A ação dele seria trazer confusão pro rapaz e ir minguando o desejo dele de subir no cargo. Como que trazer uma espécie de burnout ou alguma coisa assim, né? E bom, lá vai eu chamar Rismael. Não foi a primeira oportunidade, mas foi uma oportunidade interessante de um caso concreto, por isso que eu tô contando ele, né? E aí eu chamei Rismael pra situação. Como que Rismael aparece pra mim? Um demônio muito gordo, muito, mas ele é... Sabe aqueles gordo monstruoso de ficção, né? Que foge da realidade estratosférica, de tão gordo que é e imenso. Ele era assim, ele tinha uma boca gigante demoníaca no meio da barriga, o selo dele no meio do peito tatuado, um monte de tatuagem com runas estranhas que eu não entendi o que significava. Ele possuía 4 braços com garras azuis, né? E 4 pares de asas, estilo asa de morcego, demoníaca. A cabeça era uma cabeça parece uma geleia, uma coisa glutona, né? Bem gorda, um papão enorme aqui, com uma boca enorme na boca também. E ele tinha vários pares de chifre na cabeça.
Ah, ele tinha um rabo enorme também, e a ponta do seu rabo formava um tridente, né? Também em azul. E era nojento, nojento. Saía... Ele tinha uns buracos no corpo que saía larva. Era umas coisas, uns líquidos verdes que escorria. Ui, nojento, nojento, nojento. Ai, fico todo arrepiado de lembrar. E bom, chamei a presença dele. A presença dele, como eu já estava relativamente acostumado, nessa ocasião foi a segunda ou terceira vez que eu chamei ele. E eu já estava meio que acostumado com a energia. A energia de Júpiter por si só é uma energia meio aérea, então é meio difícil de sentir a presença. Geralmente o que a gente sente quando a gente chama a energia de Júpiter é uma flutuação, uma sensação de expansão, como se a gente estivesse inchando, sabe? E no caso do Cacodemon era isso, só que pesado. Sabe quando você come uma coisa... Você come muito e aí você fica estufado? Era essa a sensação que trouxe pro corpo, né? Como se eu tivesse comido muito e estava muito estufado, que você fica cansado, fadigado, pesado. Era exatamente essa sensação, não dá pra descrever de outra forma. E aquela ânsia de vômito vindo, porque quando você tem uma sensibilidade energética, quando você vai lidar com o extremo do denso, olha, é uma nojeira só. E é uma sensação de vômito vindo, uma rota-rota vindo, aquela coisa ali pesada, sabe? E aí, bom, chamei ele, né, apresentei a intenção, mas é importante dizer de uma outra, a primeira vez que eu chamei, sempre que eu sempre falo isso nos causos, né? Sempre que eu chamo uma entidade pela primeira vez, a primeira coisa que eu questiono é o que você faz que está além dos grimórios e aquilo também que está nos grimórios. Responda-me com a verdade. Eu sempre faço essa indagação para qualquer entidade que seja. Porque isso me dá chaves secretas, chaves arcanas, para trabalhar com elas em outras finalidades que vai além de grimórios. E costuma dar muito bom, tá? Fica aí a dica para magistas mais experientes. E bom, na ocasião primeira, né, que eu chamei ele e ele me trouxe o que ele faz, ele falou pra mim que a função dele era ser a antítese do que Júpiter era. Então, se Júpiter recede, que significa misericórdia, bondade, altruísmo e tal, ele era o extremo oposto disso, né? Ele era maldade, ele era crueldade, ele era o ego que se infla, ele era o inflar de coisas más, de coisas ruins. Ele falava que ele era a levedura na massa que a faz apodrecer, né? Enquanto Júpiter era o fermento que faz a massa crescer, inchar, ele seria comparado à levadura que faz a massa apodrecer, né? E eu achei interessante todas essas analogias que ele trouxe, porque de fato é bem isso que ocorre, né, com a ação dele. A ação de Ismael é sempre apodrecer algo, né? Acho que essa é a melhor definição. Ele tenta apodrecer algo. Então ele pode apodrecer o que ele quiser por meio da expansão daquilo, né? É basicamente isso. E aí, bom, chamei ele para essa finalidade e ele veio e falou que ia fazer desde que eu fizesse Y, X e Z para ele. Eu falei que ia fazer Y, X para ele, caso ele atendesse, né? No caso é oferendas, tá? Eu sempre barganho com Daimons, porque eles gostam de oferendas, coisas materiais. Eu sempre barganho com ele. No caso dele, ele me pediu o sacrifício de um animal. E eu, como não tenho problema com isso, fiz sem problema nenhum. Mas, claro, só faço após ter a concretização do resultado. Aí fiz o ritual, falei pra menina, tal, isso, aquilo outro. E aí, ela ficou apreensiva, começou a sentir uma energia muito densa nas semanas seguintes, que aquilo tava pesando muito o trabalho dela. E eu falei que é complicado, porque Cacodemon geralmente, ele traz um pouco desse peso pra pessoa, por mais que eu tente evitar com pantáculos de choque de retorno e tudo mais. Um pouco dessa energia grotesca acaba afetando, não tem como não afetar, e não que vai fazer o mal, mas pesar a energia da pessoa vai, né? Afinal de contas, é ela quem contratou o trabalho. E aí ela falou que aguentava, que ia firme. Bom, essa menina teve pesadelo por alguns meses, né? Foi algum efeito colateral que deu, mas a etapa do processo seletivo era um processo seletivo longo, porque era para um cargo muito importante na empresa, né? Mas, no final das contas, o que aconteceu foi que ela foi promovida no lugar do cara. E ela me contou que até hoje ela não entendeu muito bem o que aconteceu, mas que o cara desistiu. O cara simplesmente desistiu da vaga. E aí, por que desistiu?
lá vai eu de novo. Ela me pagou, ela começou a ganhar muito, muito bem. E ela falou, não, Mago, eu tô curiosa pra saber, como que a gente sabe? Eu falei, olha, a melhor forma seria chamar o Daimon e perguntar pra ele diretamente o que ele fez nesse caso, né? Aí ela, não, vou te pagar, vai lá, chama o Daimon e faz acontecer porque eu quero saber os detalhes. Eu falei, beleza. Aí chamei Ismael de novo, fiz a oferenda pra ele no ato que chamei, cortei, fiz o corte, fiz tudo certinho pra ele. E aí ele disse que ele fez. Eu perguntei, o que você fez pro cara desistir da vaga? Porque eu pensei que ele ia, pelo que ele tinha dado a entender, o que ele iria fazer era perturbar o rapaz ao ponto de ele não ir bem na entrevista. Na minha cabeça eu tinha entendido alguma coisa assim. Mas não. Ele falou que de fato ele foi minguando no homem a vontade de subir de cargo. Porque o homem, ele tinha uma... Isso eu não sabia, nem ninguém sabia, né? Mas ele falou que o homem ele tinha uma certa tendência depressiva, autodepreciativa e tudo mais. E aí o que o Cacodemon fez? Ampliou essas sensações negativas nele, por meio da energia obsessora que o Daimon exerce, né? O Cacodemon. E aí começou a grudar nele, segundo ele, foi um alimento precioso pra ele, porque ele se alimenta do desespero das pessoas. Ele é um Daimon glutão, então ele gosta de se alimentar muito, né? E é por isso que a energia dele acaba chupando a energia dos outros muito rápido. Ele é um ótimo obsessor para sugar a energia de inimigos, por exemplo. Deixar qualquer pessoa em exaustão energética. E aí falou que foi o que aconteceu com ele. Ele começou a chupar tanta energia do cara que começou a afetar a saúde dele, psicológica, emocional, mas também hormonal, né? Chegou nesse nível, pelo que o Cacodemon falou. Se é verdade ou não, nunca saberemos, mas o Cacodemon falou. E como aconteceu, acho que ele não teria por que mentir, né? E aí falou que chupou a energia do homem até o homem não ter mais força pra trabalhar, pra nada. E aí, né, o cara não concorreu à vaga, continuou na empresa, mas desistiu da vaga, desistiu de tudo assim. Ele tava meio que de licença, afastado por um tempo devido a toda coisa ruim que tava acontecendo na saúde mental do cara. E assim, é aquilo que eu falo, a função de Ismael não é afetar a saúde mental de ninguém, né? Não entendam dessa forma. A função desse Cacodemon é estragar coisas, né? É apodrecer coisas, é inflar algo ao ponto de se estragar, de se corromper, de se perder. Sabe quando você põe um bolo pra... Você põe muito fermento num bolo, aí você põe muito fermento ao ponto que o negócio explode, sai da forma, vaza, vira uma nojeira só? É mais ou menos isso que ele faz, só que trabalhando com o apodrecimento de tudo isso. E baseado nisso, né, é óbvio que ela abraçou a oportunidade que surgiu pra ela, agarrou com unhas e dentes, até hoje eu tenho contato com ela. E, enfim, tá ganhando seus... Deve estar ganhando seus 15 mil aproximadamente no cargo que ela ocupou, né? E a titia aqui, chorando pro Black Friday. Mas faz parte, né? Fazer o quê? É a vida do sacerdote. E bom, esse foi um caso, eu achei muito interessante a ação de Ismael nele. E vou trazer um caso que todo mundo adora, porque eu sei que vocês são tão justiceiros quanto eu, né? E esse segundo caso era um rapaz que me procurou, né? Onde ele tinha um padrasto quando era pequeno que, né? A força nele, desde pequeno. Eu não vou falar palavras e termos para não desmonetizar o vídeo. E o padrasto dele fazia isso constantemente com ele, um horror só. E aí chegou num ponto que ele me procurou porque ele já tinha se libertado, mas a mente dele não deixava ele engatar em relacionamento nenhum, com homem, com mulher, com o que fosse, porque toda vez que ele ia ter um ato sexual, ele sentia nojo. E aí, nesse caso, foi 2 trabalhos, né? Foi um pra curar ele e um pra ferrar o rapaz. E eu trabalhei com Ismael também pra apodrecer o genital do rapaz. Isso aqui que eu vou contar é muito doido, talvez vocês não acreditem, mas não tem problema nenhum, porque eu sei que aconteceu. Mas chamei Ismael, né, e pedi para que ele apodrecesse a saúde sexual daquele homem. Que ele fizesse minguar, fizesse broxar, fizesse tudo de ruim, ou que, sabe, a pior coisa que ele pudesse fazer.
Aí, né, esse padrasto ainda era casado com a mãe do menino. A mãe do menino, obviamente, não acreditava, porque familiares, não sei porque, têm uma dificuldade enorme de acreditar nos seus filhos, né? Acham que a criança está inventando porque não gosta, porque isso, porque aquilo, mas geralmente não é invenção, né? Fica esse alerta também, já que estamos falando do assunto. Se seu filho está reclamando de situações abusivas com outras pessoas, não ignorem, não ache que é mentira, tá? Porque quase sempre não é. Eu diria que 99,9% dos casos não é mentira. E bom, chamei Ismael, né? Chamei Ismael e falei, esse é o fulano. Eu pedi até uma foto. Esse é o fulano. Desenhei o sigilo de Ismael na foto do cara. E eu peguei comprei fel de galinha. Amassei tudo. Fel é um negócio fedido da galinha, podre, né? Um negócio ácido que tem, um órgãozinho desse tamanho. E a gente usa isso pra maldição. E eu peguei a foto dele, coloquei um monte de fel de galinha em cima. Estourei os fel de galinha tudo com o sigilo de Ismael ali. Eu falei, toma, essa é a sua refeição. Devore. Eu falei, devore sem dó. Faça o que tiver que fazer, né? É o que eu falo. Não faço mal a ninguém. Eu apenas macumbo, apenas bato o tambor. O resto, deixa que as entidades façam. Trabalhos mais de maldição, eles tendem a ser mais de longo prazo, tendem a ser mais lentos e tal. Esse caso não. Esse caso foi rápido, né? Ismael deu uma risada e falou que o cara era um pervertido mesmo, que não negava suas perversões, pelo contrário, que adorava esbanjar suas perversões, e que ainda que tivesse com a mãe do menino, ele, segundo o que Ismael estava falando, né? Isso aqui eu não sei se é verdade, se não é, mas acredito que seja pelo que aconteceu. Segundo o que Ismael estava falando, ele ia pra bordéis, ele ia pra... Segundo o que Ismael fala, ele ficava na frente da escola e oferecia carona para meninas, escolas públicas, e oferecia carona para meninas para poder com elas, né? Então era uma coisa bem suja, bem escrota assim mesmo. E ele adorava fazer isso, né? Eu falei que eu queria que Ismael acabasse com isso, acabasse. Primeira coisa que acontece, o cara sai de carro, isso é o relato chegando aos poucos, né? Foi um relato atrás de outro nos meses que se seguiram. E o menino me contou, Mago, preciso te contar o babado que, meu Deus do céu, ali tá acontecendo. Aí falou que o cara saiu de carro e próximo à escola que ele tava, do nada, um carro veio desgovernado e bateu no carro dele. Ele ficou internado, ficou entubado lá, foi mau rolê, mas se recuperou, né? Ele ficou, parece que foi 15 dias internado, quebrou um monte de coisa lá e depois ficou deitado. Aí eu falei, olha, não foi o que eu pedi pra Ismael. Eu não pedi pro cara se acidentar, eu pedi pra Ismael fazer com que ele pagasse pela saúde sexual dele mesmo. Eu acho que o trabalho não acabou, eu falei pro menino. Aí eu fui jogar no tarô, porque eu fiquei curioso. Fui jogar no tarô e o tarô falou que não tinha acabado mesmo, que a ação do Daimon ainda ia continuar. Eu falei, então, que continue, né? Quem merece, merece. E aí, tô tentando lembrar a ordem dos fatos. Sim, a segunda coisa que aconteceu. O menino me chamou, isso tinha passado um tempo, né? Tinha passado um mês e pouco, o cara já estava se recuperando. Segundo o menino, estava andando com uma muleta, né? Mas ainda estava se recuperando. E aí a mãe foi conversar com ele, né? Foi tomar um café, que ele não morava com a mãe, claro. Ele morava sozinho, a mãe foi visitar. E aí contou toda a situação do cara. E contou que ele estava tendo algum problema devido ao acidente que mexeu com a perna dele, não sei o que. Alguma coisa afetou a parte sexual dele, que disse que o homem não fazia mais nada. Eu falei, nossa, mas você tem essa liberdade com sua mãe? Ele falou, tenho. Ela sempre conversou comigo sobre tudo e tal. Eu falei, nossa, que bom. Eu morreria de vergonha se minha mãe me falasse da vida sexual dela. Mas, né, pra ele era normal. E ele falou que a mãe dele começou a dar esse tipo de coisa, que a saúde sexual do cara não tava bem, que não sei o que, não sei o que lá. Passou mais um tempo. Eu acho que o intervalo disso que ele falou depois, da última notícia que ele me trouxe, não, acho que foi menos de um mês. Mas pelo que ele me disse, ele falou que ele teve um problema devido a esse acidente na parte do saco dele ali, das bolas. E isso afetou alguma coisa que tem que arrancar um dos testículos fora. E aí, enfim, começaram a fazer exames e parece que descobriram que ele tinha pego um câncer.
na próstata ali, sabe? Que câncer de homem geralmente é na próstata, né? Que fica ali perto do saco e tal. E que acabou a vida sexual do homem. Ele ia ter que usar uma sonda, tava no estágio avançado, ia ter que cortar a bola. Enfim, deu um monte de problema devido a um acidente. Claro que o câncer não foi devido a isso, a gente sabe, porque é genético e tal. Geralmente é uma célula que vai crescendo com o tempo. E cresceu. E aí tudo, bum, bem na hora, bem na época que a gente fez o ritual, tudo explodiu de uma vez, né? E o resto da história eu não sei contar, porque o menino falou que estava satisfeito com o trabalho, né? Que o cara já estava pagando por tudo que tinha feito, que já era uma vingança ótima, que ele estava muito feliz. E sumiu, né? Se o cara estava no estágio de usar sonda, pelo que o menino me disse, né? Acredito eu que a chance de ter recuperado não foi tão boa assim. Mas também não sei, né? Não sei se o cara se recuperou, se não recuperou. Eu sei que provavelmente as coisas sexuais do homem não iam mais fluir muito bem, não, né? Devido ao que Ismael apodreceu, né? Ismael, ele trouxe a coisa que apodrece. E também, falando em apodrecer, trabalhei com ele para trabalho de doença, né? Em outro caso de abuso, né? Geralmente, gente, para eu fazer maldição, geralmente é caso de abuso, tá? Aqui era de um relacionamento tóxico que uma mulher apanhava, né? E ela apanhava do marido, não conseguia denunciar porque tinha medo, que não sei o que, pediu pra eu fazer magia. Aí eu falei, tá bom, custa caro, magia de maldição é caro, é babado. E aí ela falou que ela queria, que não sei o que tal, que tinha condições de pagar. Pagou. Aí eu fui lá fazer. Deu Ismael de novo. E deu que Ismael ia apodrecer os braços, a saúde física do homem pra ele nunca mais erguer a mão contra ela. Aí fiz o ritual, né? Acho que passou uns 5 meses, tá? E aí ela falou que o homem, pós-ritual, infelizmente, ficou um pouco mais agressivo com ela, mais do que o normal, mas que depois a coisa foi acalmando e ela não entendeu o porquê. E aí, com o tempo, com o passar dos meses, o homem começou a reclamar de muita dor nos ossos, né? E mais uma vez, Ismael causando câncer, dessa vez nos ossos. E parece, eu não tenho certeza porque eu não sou médico nem nada, mas parece que isso vai enfraquecendo a pessoa. E aí ele foi ficando fraco, e no final das contas estava acamado. Na hora de agredir, agride. Na hora de abusar, abusa. Mas na hora de pagar, não quer. Aí é coitado. Ai, tadinho. Aqui não é assim não, querida. Aqui fez, tomou, né? Então Ismael, ele gosta muito pelas experiências que eu tenho, de causar essas doenças degenerativas ou doenças mais nojentas no povo. Eu conheci aqui não foi eu que fiz, mas eu conheci um outro magista que falou que fez um trabalho de maldição para uma moça, que era para uma rival dela lá, não sei por qual motivo, e disse que a mina começou a ter muito verme, mas verme ao ponto de, sabe aqueles vermes que sobe pra cabeça, tem que fazer cirurgia nesse nível. Então assim, a coisa é grotesca, é gore, sabe? Gore. E bom, gente, é isso. Eu trouxe alguns causos pra ilustrar a ação de... Oh, caralho, que nome difícil. Rismael. Que nome difícil. Eu fico com a Rismael Asmodai, não sei porque que... Acho que porque Asmodai também é um Kakodai, me fica na cabeça, né? Rismael, Asmodai, fica na cabeça. Toda vez que eu vou falar o nome, tá pra sair Asmodai, mas não é a mesma coisa, tá? Bom, gente, é isso. Então vamos aos recadinhos. Gente, seguinte, se você tá vendo esse vídeo quando saiu, estamos em semana de Black Week do Mago. Não adianta esperar sexta-feira porque os preços não vão diminuir mais, tá bom? Eu tentei fazer uma promoção no que deu desse ano, todo mundo pediu muito, então o Mago até trabalho de magia individual fez para algumas finalidades específicas, né? Veja lá o post no Instagram, inclusive, tá bom? @monge_mago, que você verá, né? Aí a Black Week do Mago. Então, tem promoção de trabalho de magia, tem promoção de leituras oraculares, quase todas elas, tirando a mais simples. O curso de tarô eu não coloquei, porque ele já está em promoção, então, por ser Black Friday, ainda estou estendendo a promoção do curso de tarô. Se você quer fazer, aproveita agora lá pela Hotmart. Então tá com um bom desconto, tá bom? O trabalho de magia eu diminui R$500 do trabalho, curso de tarô eu diminui R$300, então assim, tem um bom desconto nos trabalhos do Mago. Se você quer se consultar, único adendo, a agenda do Mago já tá lotadaça. Então,
Quando eu tô gravando esse vídeo, a minha agenda já tá pro dia 20 de dezembro. Então, se você for comprar na Black Friday, saiba que você vai ser atendido depois dessa data, talvez lá pra janeiro, tá? Então, só compre, só adquira se você tiver paciência de esperar, beleza? Trabalho de magia dá pra fazer uma embolada de fazer esse ano ainda. Agora, o que vem a ser leituras, infelizmente, vai entrar na fila e não tem jeito, gente. É assim mesmo, é correria de fim de ano, tem a leitura anual, inclusive a leitura anual, a vaga tá aberta, só que essa não tá em promoção, mas a agenda para leitura anual ainda está aberta. Se você quer participar, quer ver como vai ser o seu próximo ano, corre, que ainda tá aberta a agenda. Também, ainda tem vagas para o rito coletivo, que será dia 27 desse mês, na semana que vem, quando esse vídeo está saindo. Rito de saúde e longevidade. Tanto para aquele que tem saúde e quer que fique boa, tanto para aquele que está enfermo ou tem algum familiar direto enfermo e quer que cure. Tá bom? Faremos o rito de cura com o anjo Ligue de Sá. Postei um vídeo no canal, caso você não tenha visto, está lá. E é isso, meu povo. Então, demais. Fiquem bem. Acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!